pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou contar para vocês a história de uma rainha improvável. A sua mãe foi assassinada pelo seu pai por não gerar o herdeiro masculino que ele tanto desejava. Nem o seu pai e nem boa parte do reino achavam que uma mulher pudesse ser uma boa rainha. Mas ela surpreendeu todo mundo e se tornou a maior monarca da história. Durante o seu governo, ela estabilizou a Igreja da Inglaterra, enfrentou o maior império do mundo e lançou o seu país como potência marítima e comercial. Tudo isso enquanto enrolava a todos aqueles que queriam se casar com ela. O seu nome é Elizabeth I e é sobre ela que o vídeo de hoje vai tratar. Mas antes disso, aquele recadinho de praxe. Dá uma olhadinha se teu sininho está ativado, se não está ativado, ativa ele para receber as notificações aqui do canal. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva também para receber as notificações. E para ajudar aqui o canal, o endereço do Pix para mandar alguma contribuição para o canal. Tem como você também ajudar entrando para o clube do canal, o link está aqui embaixo. Ou simplesmente compartilhando esse vídeo, comentando esse vídeo, deixando aqui embaixo seu comentário. Mesmo que você não tenha gostado, deixa aí o seu comentário. E também dando o seu like ou o seu dislike, tá bom? Isso ajuda muito ao canal. Vamos então ao vídeo de hoje. O começo da vida da futura rainha Elizabeth I da Inglaterra, eu já contei neste vídeo a respeito da mãe dela, da Ana Bolena. Para recapitular, o rei Henrique VIII, ele se apaixonou pela Ana, que era uma das damas de companhia da sua esposa, a rainha Catarina de Aragão. Para ficar com a sua amada, ele desafiou todas as convenções da época, inclusive a Igreja Católica, que não aceitou anular o seu casamento com Catarina. Isso encorajou o Henrique a separar a Igreja da Inglaterra da Igreja de Roma. O Henrique e a Ana se casaram em 1532 e ela logo engravidou. Todo mundo ficou entusiasmadíssimo porque o rei até então só tinha uma filha, mulher do seu primeiro casamento, a princesa Maria. E dessa vez até os astrólogos da corte acreditavam que nasceria um menino. Não havia nada na lei que impedisse as mulheres de herdarem o trono da Inglaterra, mas isso não era considerado desejável, porque na história inglesa houve vários problemas quando uma rainha governou a Inglaterra. Assim consideravam necessário que houvesse um herdeiro homem. Quando a Ana entrou em trabalho de parto, em 7 de setembro de 1533, no Palácio de Greenwich, havia uma grande expectativa a respeito do bebê. Já estavam, inclusive, prontos os comunicados para as outras cortes europeias, declarando que havia nascido um príncipe na Inglaterra. Só que às 3h45, uma menina nasceu. A decepção foi imensa. As cartas tiveram que ser corrigidas e o torneio que estava previsto para comemorar o nascimento do herdeiro masculino ao trono foi cancelado. A menininha de cabelos ruivos foi batizada de Elizabeth, em homenagem às suas duas avós, Elizabeth de York, mãe do Henrique, e Elizabeth Howard, mãe da Ana Bolena. Ela era herdeira aparente do trono, a Elizabeth, porque a sua irmã mais velha, a princesa Maria, filha do Henrique, com a Catarina de Aragão, havia sido declarada bastarda após a anulação do casamento dos seus pais. Na época, era costume que as crianças reais não fossem criadas junto da família. Elizabeth foi posta sob os cuidados da baronesa Margaret Bryan e mandada para Henfield House, uma residência no campo cujo ar era considerado melhor para a saúde dos bebês. Mesmo com essa distância, a Ana Bolena não descuidou da filha. Ela visitava Elizabeth com frequência e escolhia pessoalmente todas as suas roupinhas. Uma das damas postas à disposição da princesinha era a sua meia-irmã, a princesa Maria, como punição
por ela não reconhecer o casamento do seu pai, o rei, com Ana Bolena. Apesar do rancor que ela tinha contra a madrasta, a princesa Maria não deixou que isso afetasse a sua relação com Elizabeth. E existem registros de que elas tinham muita afeição uma pela outra. Mas o casamento de Henrique com Ana Bolena não durou muito. O Henrique culpava Ana por lhe dar uma filha e não um filho, e logo tratou de se livrar dela. Como eu contei no outro vídeo, ele acusou Ana de adultério. Por ela ser esposa do rei, o assunto era considerado um crime de alta traição, punível com a morte. E não importava que a acusação fosse falsa e que não houvesse nenhuma prova. Ela acabou condenada à morte e decapitada em 17 de maio de 1536. No dia seguinte, o casamento foi declarado inválido e a princesinha Elizabeth teve o mesmo destino da sua irmã Maria. Foi declarada bastarda. A Elizabeth, ela tinha na época só 2 anos e 8 meses e ninguém achou que precisasse explicar para a menina que a mãe tinha sido morta, porque não achavam que ela ia se lembrar da Ana Bolena. Quando a Elizabeth perguntava dela, diziam que a Ana tinha ido embora para muito longe. Depois a menina simplesmente parou de perguntar e todo mundo achou que a Elizabeth tinha esquecido finalmente da mãe. Mas a verdade é que ela tinha entendido tudo. Mesmo nessa idade, Elizabeth era tão inteligente que quando foi declarada bastarda, ela teria perguntado para suas damas: por que ontem eu era a princesa e hoje sou apenas Dona Elizabeth? 10 dias depois da execução de Ana Bolena, o Henrique VIII ele se casou com sua nova amante, Jane Seymour. No ano seguinte, em 12 de outubro de 1537, ela finalmente deu ao rei o esperado herdeiro, um menino chamado Eduardo. A alegria foi ofuscada quando Jane morreu poucos dias depois devido a complicações no pós-parto. O Eduardo ele foi batizado tendo a irmã mais velha, a Maria, como madrinha. A Elizabeth, que tinha 4 anos na época, também teve papel na cerimônia. Isso demonstra como, apesar de tudo, o Henrique não tinha se esquecido das filhas. Ele não se negava a demonstrar afeição a elas em público. E Elizabeth, com frequência, participava das cerimônias na corte. O Henrique também se ocupava com a educação das filhas. Com o nascimento do Eduardo, a governanta de Elizabeth foi transferida para o filho mais novo dele, o Eduardo. E ela ganhou, Elizabeth, uma nova ama, a Kate Ashley. A Kate Ashley era uma mulher culta que era capaz de alimentar a inteligência precoce da Elizabeth. Além das maneiras da corte, das artes, de tudo que se esperava de que uma mulher soubesse, como bordado, costura e dança, a Kate ela também ensinou a Elizabeth matemática, geografia, astronomia e história, além de 4 línguas: francês, italiano, espanhol e flamengo. Todas eram importantes para as relações diplomáticas da Inglaterra na época. E a Elizabeth aprendeu todas elas, além de latim e grego, o suficiente para traduzir obras inteiras de autores da antiguidade. Ao longo da vida, a Elizabeth manteve um grande interesse por idiomas e mais tarde ela chegou a se comunicar em todas as línguas faladas nos domínios ingleses, que eram o galês, o córnico, o gaélico escocês e o irlandês. Sendo assim tão brilhante e tendo tão bons professores, ela se tornou uma das mulheres mais cultas da sua época. Mas tanta inteligência tinha um preço para ela. Ela era capaz de entender toda a situação de insegurança em que estava crescendo, mesmo quando as pessoas achavam que ela era nova demais para perceber tudo. Aos 6 anos, uma pessoa que a conheceu observou que ela era tão séria como se tivesse 40 anos de idade. A 6ª e última esposa de Henrique VIII, Catarina Parr, acabou sendo uma boa influência em relação
aos enteados. Ela era uma viúva calma e religiosa que fazia parte da corte da princesa Maria, filha do Henrique, quando chamou a atenção do rei. Ao contrário de algumas das madraças anteriores, a Catarina se esforçou muito para criar uma boa relação com os filhos do marido. Provavelmente não é coincidência que logo depois do casamento, em julho de 1543, o Henrique promulgou um ato de sucessão em que reconheceu a legitimidade tanto da Maria quanto da Elizabeth e recolocou as duas na linha de sucessão ao trono da Inglaterra. O Henrique VIII morreu em 28 de janeiro de 1547 e o Eduardo, na época, tinha 9 anos e subiu ao trono como Eduardo VI. A viúva do rei, a Catarina Parr, ela reencontrou nessa época o Thomas Seymour, o tio do novo rei. Ela e o Thomas, eles tinham tido um relacionamento antes do Henrique a pedir em casamento. A Catarina e o Thomas se casaram 4 meses após a morte do Henrique, o que causou um pequeno escândalo na corte da Inglaterra. Mas para Elizabeth isso foi muito bom, ao menos no princípio. O casal resolveu levá-la para morar com eles e pela primeira vez na vida ela teve uma família para chamar de sua. Só que os sentimentos do Thomas com Elizabeth, que na época tinha 14 anos, não era exatamente as de um pai para uma filha. Ele costumava entrar no quarto dela de manhã cedinho, ainda com as roupas de dormir, sentava na cama dela e começava a fazer cócegas no corpo da garota, contra a vontade dela, além de outras brincadeiras inapropriadas. Ela primeiro parece ter se sentido lisonjeada com tudo isso, mas depois tentou evitar esses abusos, acordando mais cedo, dormindo cercada de damas e até se queixando para Catarina, mas nada adiantou. A Catarina acreditou na versão do marido de que tudo não passava de uma brincadeira inocente. Dizem que inclusive a Catarina se juntaria a ele em algumas ocasiões, chegando a segurar Elizabeth enquanto ele rasgava a sua camisola. Finalmente, quando Catarina ficou grávida, ela começou a perceber que o comportamento de Thomas com Elizabeth estava indo um pouco longe demais e a mandou para viver em outro lugar. Catarina acabou falecendo de complicações pós-parto, assim como havia acontecido com Jenny Seymour, a irmã do Thomas. O Thomas herdou todos os bens da mulher e assim se tornou um dos homens mais ricos da Inglaterra. Tão rico que achou que podia mirar muito acima da sua posição, se casando com uma princesa real. Ele voltou a dar atenção para Elizabeth, mas ela fugiu, retornando para sua antiga residência de infância, Hatfield House. Os rumores do comportamento de Thomas chegaram até o seu irmão, Edward Seymour, que era o Lorde Protetor da Inglaterra, uma espécie de regente, enquanto o sobrinho, o rei Eduardo VI, era menor de idade. O Thomas acabou preso em janeiro de 1549, acusado de conspirar para derrubar o Lorde Protetor e de querer se casar com Elizabeth sem autorização real. O envolvimento dela chegou a ser investigado e Elizabeth foi interrogada. Ela se portou de maneira tão digna, respondendo às perguntas com tanto espírito, mesmo quando as histórias escandalosas envolvendo os dois vieram à tona, que o seu interrogador perdeu a paciência com a menina. No fim, a Elizabeth conseguiu salvar não só a si mesma, como a todos os seus servidores. Já Thomas Seymour foi executado por traição em 20 de março de 1549. Não se sabe como todas essas situações afetaram Elizabeth, mas depois de ver o tratamento que o pai dava às esposas, inclusive mandando executar a mãe dela, de sofrer todos os abusos que sofreu de pessoas que deveriam estar cuidando dela e de ser envolvida contra a sua vontade nas intrigas dos homens, não é de se estranhar que a Elizabeth
tenha desenvolvido um verdadeiro horror ao matrimônio. O tão sonhado herdeiro do trono, o Eduardo VI, morreu aos 15 anos em 6 de julho de 1553. O fato deixou a situação de Elizabeth ainda mais delicada. O problema é que a princesa Maria, a nova rainha, era católica e queria que a Inglaterra voltasse a ser também católica, enquanto a Elizabeth tinha sido criada dentro da fé protestante dos seus pais. No começo, isso não foi um problema. Quando a Maria entrou em Londres como rainha da Inglaterra, ela levou a sua irmã Elizabeth ao seu lado. Porém, logo a Maria começou a obrigar a Elizabeth, junto com todo o resto da corte, a assistir às missas católicas. A Elizabeth, nessa altura, ela estava mais do que acostumada a tentar ficar fora do caminho de qualquer um. Então ela aceitou, mas as outras pessoas começaram a ficar desconfortáveis com isso. Esse desconforto piorou quando a Maria anunciou que ia se casar com o príncipe Filipe, o herdeiro do trono da Espanha. A Espanha era um dos bastiões do catolicismo. Muitas pessoas começaram a se revoltar e, logicamente, começaram a pensar se a Elizabeth não seria uma rainha mais adequada. Não há evidências de que ela esteve envolvida diretamente nessas conspirações contra a irmã, mas na época havia razões para pensar que poderia estar. Por isso, quando uma rebelião estourou em 1554, a Elizabeth foi mandada presa para a Torre de Londres, onde a sua mãe havia sido confinada antes de ser executada. Muitos dos confidentes da Rainha Maria queriam que a princesa Elizabeth fosse morta, porque a achavam uma ameaça ao trono. Mas também havia outros moderados e até simpáticos à princesa, que acabaram convencendo Maria de que não havia provas do envolvimento de Elizabeth e que mandar executar a própria irmã não iria aumentar a sua popularidade como rainha. Em vez disso, Elizabeth foi mandada para o campo e posta em prisão domiciliar por 1 ano. Ao longo do caminho para esse exílio, enquanto ela passava, multidões saudavam Elizabeth pelo caminho. Quando a Elizabeth foi libertada, o seu cunhado, o Filipe, que nesse tempo já tinha se tornado rei da Espanha como Filipe II, procurou se aproximar dela. Como não havia mais perspectiva de que Maria pudesse ter filhos, foi ficando claro que a cunhada, Elizabeth, ia ser a próxima rainha da Inglaterra e Filipe era esperto bastante para ver nela uma potencial aliada. A Maria ficou doente em 1558 e Filipe ajudou a preparar Elizabeth para assumir o trono quando a irmã falecesse, o que ocorreu em 17 de novembro de 1558. Elizabeth tinha então 25 anos quando se tornou rainha da Inglaterra. Ela tinha passado quase toda a vida com medo e se tornou uma sobrevivente. Agora ela era saudada em triunfo como a mulher mais poderosa da Inglaterra. A coroação em 15 de janeiro de 1559 foi um espetáculo e o povo tinha grandes esperanças na nova monarca. Um dos primeiros atos de Elizabeth como rainha foi tentar resolver a confusão religiosa que havia sido criada desde que seu pai havia rompido com a Igreja de Roma. Da maneira como a situação estava, a Igreja da Inglaterra não era nem católica nem protestante. E como os irmãos dela provaram, podia ir para qualquer lado dependendo do capricho dos reis. Essa questão religiosa vinha dividindo o país. Elizabeth então lançou uma série de resoluções que estabilizaram a teologia e os ritos da Igreja da Inglaterra, numa espécie de meio termo entre esses dois ramos do cristianismo. O anglicanismo foi estabelecido oficialmente como uma religião separada e o rei da Inglaterra foi estabelecido como chefe da igreja, o que acontece até os dias de hoje. Isso diminuiu as tensões religiosas, mas não acabou com elas. Uma parte da população
continuou leal à Igreja Católica e se recusava a frequentar os ritos anglicanos, enquanto outra parte se aproximava do calvinismo e achava que as reformas inglesas não tinham sido suficientes. Isso gerou uma dissidência conhecida como puritanismo. Para piorar, em 1570, o Papa excomungou Elizabeth, liberando os súditos católicos ingleses de prestar lealdade a ela. A consequência foi que isso tornou muito mais difícil a vida dos católicos e também dos dissidentes na Inglaterra, porque só o fato de recusarem a religião oficial já os tornava objeto de suspeita. A parte disso, a única pena por não participarem dos ritos anglicanos era uma pequena multa. Apesar da perseguição aos católicos, a Elizabeth foi relativamente moderada perto da perseguição religiosa realizada pelos seus irmãos anteriormente. Isso ajudou a aumentar a popularidade dela. Ela era adorada pelas pessoas tanto por seu charme pessoal quanto por se cercar de bons conselheiros. Só faltava uma coisa para a perfeição, de acordo com a sociedade e a sua posição: um marido. Na mentalidade da época, uma mulher sem um marido não era capaz de cuidar da própria vida, ainda menos de um país inteiro. Acreditavam que o homem era naturalmente capaz de tomar uma posição de autoridade e que a mulher não era feita para mandar. Elizabeth desafiou isso logo no começo do seu reinado, defendendo uma teoria de que um monarca tinha dois corpos, um físico, que era mortal e imperfeito, e um político, que estava além das limitações do corpo físico. Portanto, o fato dela ser mulher não impedia que ela tivesse a competência do seu corpo político, igual a de um homem. Também se esperava que ela, casando, ela desse o herdeiro ao trono. Se Elizabeth não tivesse filhos, a casa Tudor morreria com ela. E a coroa da Inglaterra seria herdada pela sua prima, Maria Stuart, rainha da Escócia. Essa hipótese causava arrepios em muita gente, não só porque Maria Stuart era católica, mas porque ela era aliada dos franceses. E a Inglaterra tinha estado recentemente em luta contra a França no final do reinado da Rainha Maria, o que tinha levado à perda de Calais, a última possessão inglesa no continente europeu. Isso se tornou uma questão ainda mais importante depois que Elizabeth ficou doente com varíola em 1562. O parlamento ficou preocupado com a questão de quem seria o herdeiro e a pressionaram a ou se casar ou nomear um sucessor. Tudo isso para que não houvesse uma guerra civil. Só que Elizabeth não tinha pressa de fazer nenhuma dessas coisas que queriam que ela fizesse. Seu próprio cunhado, o rei Filipe da Espanha, chegou a sondar a possibilidade de se casar com ela, mas Elizabeth recusou. Na época da coroação, ela estava apaixonada por um homem casado, o Robert Dudley. Mas mesmo quando a esposa dele faleceu, o casamento com Elizabeth continuou só no campo da especulação. Os dois continuaram próximos até a morte de Dudley em 1588. Entre outros candidatos que surgiram estavam dois príncipes dinamarqueses e o herdeiro do trono austríaco. Até o czar da Rússia, Ivan o Terrível, chegou a pedir a mão dela em casamento. Com todos eles, Elizabeth agia do mesmo modo. Ela começava mostrando entusiasmo, encorajava as negociações que se estendiam por anos, depois ela perdia o interesse e acabava todo mundo desistindo do projeto. Mais tarde, Elizabeth ela entrou em negociações com uma mulher tão forte quanto ela, a rainha viúva da França, Catarina de Médici. Catarina tentou negociar o casamento de Elizabeth com um dos seus filhos, depois com o outro. O mais novo, o Francisco, duque de Anjou,
ele resolveu tomar o caso nas próprias mãos e partiu pessoalmente para a Inglaterra para conhecer a noiva. Ele era 22 anos mais novo que Elizabeth, mas ficou encantado com ela e lutou bravamente para conquistá-la. Ela parece até ter encorajado o rapaz por um tempo, usando publicamente, inclusive, um brinco em forma de sapo que ele havia lhe dado de presente. Mas quando as negociações não deram certo, como de hábito, ele ficou de coração partido por Elizabeth. É claro que essas negociações todas tinham objetivos bem diferentes de encontrar um amor para a rainha. Eram considerações dinásticas que envolviam questões de diplomacia. Se casar com um príncipe estrangeiro era só uma parte de estabelecer uma aliança com aquele país, o que era importante para Elizabeth, porque naquela época a Inglaterra não era uma nação poderosa e ela acabou descobrindo que podia conseguir as mesmas vantagens por um tempo só estendendo as negociações de casamento o mais que pudesse, sem uma negativa brusca que pudesse virar aquele país contra a Inglaterra. No fundo, o que Elizabeth não queria era ser obrigada a dividir o poder. Isso ia acabar sendo causa de brigas, porque poucos homens seriam tão qualificados quanto ela para a função de governar. E nenhum iria amar a Inglaterra tanto quanto ela. Então, nas suas próprias palavras, Elizabeth decidiu se casar com a Inglaterra. E isso alimentou o mito da Rainha Virgem, uma figura quase religiosa governando lá de cima a sua nação. Tanto que na maior parte das imagens de Elizabeth, ela era retratada mais como uma deusa que como uma soberana de carne e osso. Essa imagem de virtude religiosa não a impedia de ter suas paixões e seus favoritos. Robert Dudley foi só o primeiro da lista, que também incluiu o corsário Walter Raleigh e o Robert Devereux, conde de Essex. Se a relação de Elizabeth com alguns deles foi além do cortejo romântico, é assunto para especulações. Não há evidências nem a favor nem contra esses prováveis casos. Mas essa política de mercado matrimonial não podia proteger a Inglaterra para sempre, ainda mais quando havia a questão da religião para complicar as coisas. Por ser uma monarca protestante, Elizabeth era frequentemente pressionada a intervir em favor de protestantes rebelados em outros países, especialmente nos Países Baixos, que lutavam naquela época contra o domínio espanhol. Mas isso envolvia três coisas que a Elizabeth detestava: apoiar uma rebelião, entrar em guerra, o que significava perder vidas humanas, e gastar dinheiro. A Elizabeth finalmente foi obrigada a intervir quando os holandeses pediram o auxílio diretamente a ela para levantar o cerco da Antuérpia em 1585. Antuérpia era um importante porto comercial que era dominado por protestantes e se viu cercado por tropas católicas enviadas por Filipe II da Espanha. A Elizabeth decidiu enviar tropas lideradas pelo seu favorito, Robert Dudley, mas ao mesmo tempo tentou convencer Filipe da Espanha a encerrar o conflito. O resultado da expedição só serviu para irritar o rei da Espanha contra a Inglaterra. Esse foi o início da Guerra Anglo-Espanhola, o maior conflito do governo da Elizabeth. A guerra entre os dois países foi basicamente um conflito marítimo. Na época, as duas grandes potências marítimas eram Portugal e a Espanha, mas em 1580 aconteceu a União Ibérica, quando o Filipe II passou a governar os dois países, Portugal e a Espanha. E a Espanha então passou a ser imbatível nos mares.
Apesar de ser uma ilha e de ter uma tradição comercial, a Inglaterra ainda não tinha entrado na disputa pelos oceanos até o começo do reinado da Elizabeth. Mas em 1562 isso começou a mudar quando o navegador John Hawkins decidiu cruzar o Atlântico com 3 navios para negociar africanos escravizados no Caribe espanhol. Ele trocou os escravizados por peles, pérolas e açúcar e obteve um lucro enorme quando voltou à Inglaterra. O Hawkins é considerado o primeiro inglês a tirar lucros do comércio transatlântico. Quando ele conseguiu que a rainha financiasse uma segunda viagem, ele estava abrindo caminho para outros marinheiros ingleses entrarem nesse negócio. Logo, muitos marinheiros começaram a obter cartas de corso, ou seja, autorizações do governo inglês para saquear navios em outros países. Um dos primeiros e o mais famoso corsário foi Francis Drake. O Francis, ele comandou a segunda viagem de circunnavegação da história. Ao contrário do primeiro, Fernão de Magalhães, que faleceu na viagem, o Drake ele conseguiu dar a volta ao mundo e chegar vivo de volta à Inglaterra depois de quase 3 anos no mar. Por causa dessa proeza, ele ganhou o título de Sir. Outro corsário famoso foi o Walter Raleigh, que aportou pela primeira vez na América do Norte, nas terras que chamou de Virgínia, em homenagem à Rainha Virgem. Esse território hoje fica no leste dos Estados Unidos. O Raleigh, ele teria sido o primeiro a levar a batata para a Inglaterra. Além da batata, começaram a chegar outros produtos estrangeiros, como o tabaco, o milho, o cacau, entre outros. O Brasil, ele também entrou na rota dos corsários, porque era parte dos domínios do Filipe II. Um deles, o Thomas Cavendish, ele ocupou Ilhabela em 1586 e usou a região por 5 anos para atacar cidades do litoral de São Paulo. Outro, James Lancaster, invadiu e saqueou o Recife em 1595. Elizabeth, ela podia contar com esses corsários e seus navios para pelo menos desafiar um pouco o poderio dos espanhóis. Em 1587, por exemplo, Francis Drake ele atacou o porto de Cádiz, na Espanha, e destruiu vários navios da frota do rei Filipe, que estava sendo construído para atacar justamente a Inglaterra. O John Hawkins, aquele da primeira viagem transatlântica, acabou ganhando o cargo de tesoureiro da Marinha e não só diminuiu os gastos, coisa que Elizabeth adorava, como começou a modernizar os navios de guerra ingleses, projetando navios mais velozes e com mais poder de fogo. Tudo isso, é claro, só serviu para irritar ainda mais o Filipe II. Em 1588 ele mandou uma grande frota para atacar a Inglaterra, tão grande e tão poderosa que os espanhóis a chamaram de Felicíssima Armada, mas ela entrou mesmo para a história como a Invencível Armada, que de invencível não tinha nada. Ela tinha 141 navios carregados de 10 mil marinheiros e quase 20 mil soldados. Tudo isso partiu do porto de Lisboa em 28 de maio de 1588. Eram tantos barcos que levou 2 dias para todos estarem no mar. O objetivo era destruir a frota britânica no Canal da Mancha e permitir que o exército espanhol estacionado em Flandres invadisse a Inglaterra. O problema é que a Invencível Armada, como eu disse, não era tão invencível assim. O primeiro inimigo que eles enfrentaram foi o clima. As tempestades que eles encontraram no caminho foram tão fortes que alguns navios nem chegaram a deixar a costa da Península Ibérica. Nesse tempo, uma negociação de paz tinha começado e os navios das duas frotas ficaram literalmente frente a frente por vários dias, sem luta. Finalmente, em 6 de julho, os navios espanhóis receberam ordens para atacar, o que só aconteceu no dia 30.
Os britânicos, eles contavam com Drake e Hawkins entre os comandantes, mas os seus navios tinham muito menos poder de fogo. Em compensação, graças às mudanças feitas por Hawkins, eles eram muito mais leves e fáceis de manobrar. Isso permitiu que eles igualassem as chances e as primeiras batalhas terminaram num empate. Mas o Drake tinha percebido os pontos fracos da armada espanhola. E enquanto os inimigos navegavam pelo canal em direção a Flandres, ele fez diversos ataques que forçaram os espanhóis a se abrigarem em Calais. Enquanto estavam ali, na noite de 7 para 8 de agosto, o Drake ele mandou colocar fogo em alguns dos seus navios e os enviou em direção à frota inimiga. Para evitar que os seus navios fossem queimados, os espanhóis dispersaram a sua frota. No dia seguinte, os ingleses atacaram o que restava da frota e afundaram diversos navios, deixando outros fora de combate. Enquanto isso, uma força militar foi reunida no solo da Inglaterra, esperando pela invasão espanhola. Sem saber da derrota espanhola no mar, a Elizabeth foi pessoalmente inspecionar as tropas em Tilbury, usando um peitoral de armadura sobre um vestido branco, e fez um discurso para eles em que dizia que tinha o corpo frágil de uma mulher, mas o coração de um rei. Ela ficou por perto esperando a invasão, mas nenhuma aconteceu, o que levou a uma grande comemoração. O resto da frota espanhola tentou fugir, contornando a Escócia e a Irlanda, onde foram dispersados pelas tempestades. Muitos barcos afundaram e os marinheiros que não se afogaram foram mortos ao chegar em terra. Dos 141 navios enviados contra os ingleses, menos de 30 retornaram aos espanhóis. A derrota da invencível armada encorajou Elizabeth a permitir que seus corsários, liderados por Drake, criassem a sua própria armada. Esses barcos zarparam em 1589 para tentar destruir o resto da frota espanhola na Espanha e, em seguida, tomar Lisboa e encorajar os portugueses a se revoltar contra o governo de Filipe II da Espanha, apoiando as pretensões ao trono de Dom Antônio, prior do Crato. Mas essa operação foi um fracasso monumental. O cerco à Corunha, na Espanha, não deu certo. O levante em Portugal não aconteceu. A luta em Lisboa terminou com grandes perdas para os ingleses. E, finalmente, quando eles já estavam se retirando, foram perseguidos por navios espanhóis e portugueses, que causaram ainda mais estragos. Com isso, os espanhóis conseguiram recuperar o domínio do comércio atlântico, mas os ingleses eles já tinham aprendido o caminho, e no fim do reinado de Elizabeth eles já estavam tentando fundar colônias na Virgínia e estabeleceram comércio com as Índias. Elizabeth não tinha só inimigos estrangeiros, ela teve que lidar com a sua própria prima, Maria Stuart. Como eu já contei, Maria era uma rainha da Escócia, mas ela se tornou muito impopular em seu país, em parte porque era uma católica governando um país, a Escócia, que vinha se tornando protestante muito rapidamente. Ela foi forçada a abdicar em 1567, tentou retomar o trono, mas foi derrotada e obrigada a fugir para a Inglaterra e pedir ajuda à sua prima, a Rainha Elizabeth. Acontece que, como Maria Stuart era a parente mais próxima de Elizabeth e assim potencialmente sua herdeira, ela era também uma ameaça para a prima, especialmente se conseguisse o apoio dos católicos ingleses contra a Elizabeth. A Maria Stuart esperava receber o apoio de Elizabeth para voltar ao trono escocês, mas ao invés disso, a rainha inglesa e seus conselheiros acharam mais seguro mantê-la em solo inglês, e Maria Stuart
foi alojada com todo o conforto devido a uma rainha em um castelo, mas não como uma visita, e sim como uma prisioneira. Os temores de Elizabeth se justificavam porque em 1568 uma rebelião de católicos tentou libertar Maria e colocá-la no trono inglês. Eles foram derrotados e mais de 700 acabaram executados. Outras rebeliões semelhantes continuaram acontecendo a cada poucos anos, e acredita-se que a própria Maria encorajou muitas delas. Os conselheiros de Elizabeth frequentemente sugeriam a ela que a única saída para acabar com isso era executar a prima, mas Elizabeth não queria nem ouvir falar nisso. Pessoas demais próximas a ela já tinham sido executadas e ela não gostava da ideia de mandar uma parente para o patíbulo. Finalmente, em 1586, os espiões de Elizabeth interceptaram um plano para assassinar a rainha e facilitaram uma invasão espanhola na Inglaterra. No meio dos papéis apreendidos estava uma carta da Maria concordando com o plano. Elizabeth não podia mais ignorar a ameaça. Maria foi acusada de alta traição e julgada em 25 de outubro de 1586, com apenas um juiz votando pela inocência dela. Só em fevereiro do ano seguinte que Elizabeth assinou a sentença de morte. Maria Stuart foi executada em 8 de fevereiro de 1587, depois de 19 anos como prisioneira. A Elizabeth mais tarde expressou remorso e afirmou que havia sido enganada por seu secretário, o que não parece muito provável. Apesar de todas essas turbulências, o fato de Elizabeth não concordar com guerras de agressão nem com desperdício de dinheiro significou que, em seu longo reinado, a Inglaterra viveu um período de prosperidade. Essa época, conhecida como Era Elizabetana, ficou idealizada no imaginário britânico como uma era de ouro, liderada por uma rainha que se tornou um verdadeiro símbolo nacional. E o que mais floresce quando um país vive um período de prosperidade? As artes. Elizabeth não era uma grande financiadora das artes, mas ela ajudou a criar condições para que outras pessoas o fossem. O período elizabetano ficou conhecido principalmente pelos grandes trabalhos nas áreas de literatura e teatro, que originaram algumas das maiores obras da história da humanidade. O mais famoso desses escritores foi William Shakespeare, que acabou se tornando sinônimo do teatro de qualidade até os dias de hoje. Dizem que a própria rainha assistiu à estreia de Sonhos de uma Noite de Verão. A arquitetura e a pintura de miniaturas também atingiram uma qualidade nunca vista na Inglaterra durante o seu reinado. Nos últimos anos de sua vida, a popularidade de Elizabeth começou a declinar. Os conflitos com a Espanha e também rebeliões na Irlanda não acabavam nunca. Consequentemente, os impostos aumentaram e algumas colheitas fracas afetaram a economia, especialmente para os mais pobres. Além disso, a autoridade da rainha já não tinha mais a mesma força e seus conselheiros muitas vezes conseguiam fazer coisas contra a vontade de Elizabeth. Para piorar, o último dos seus grandes favoritos, o Robert Devereux, Conde de Essex, não era exatamente a pessoa mais popular da corte. Ele era jovem, bonito e alegre, e a rainha permitia a ele liberdades que ninguém mais tinha. Mas ele também era vaidoso, impulsivo e irresponsável. Em 1599 ele foi nomeado Lorde Tenente da Irlanda, um posto muito importante com o objetivo de derrotar alguns clãs irlandeses rebelados. Ele fez tudo errado. Ele marchou para o sul ao invés de marchar para o norte.
desperdiçou dinheiro, atacou castelos que não representavam nenhuma ameaça, fugiu de batalhas e acabou abandonando o posto sem autorização da Rainha Elizabeth. A rainha ficou muito irritada e o conselho mais ainda. Essex acabou sofrendo uma pena, até que moderada inicialmente. Ele perdeu seus privilégios, inclusive fontes de rendas, e passou alguns meses em confinamento. Desesperado pela perda dos rendimentos, ele se ergueu em rebelião e invadiu Londres, tentando forçar a rainha a recebê-lo em audiência. Não deu certo, obviamente. Essex foi derrotado em questões de horas e acabou executado por traição em 25 de fevereiro de 1601. Elizabeth ficou muito aborrecida com essa última traição e se diz que ela costumava ficar sentada no escuro chorando a morte do seu último favorito. Nessa época, com quase 70 anos, Elizabeth era uma sombra da moça bonita e jovem que tinha sido quando se tornara rainha. Ela sempre foi muito vaidosa, então ela escondia as marcas de varíola no rosto com muita maquiagem. E conforme os cabelos iam ficando mais ralos e brancos, ela começou a usar perucas ruivas. Seus retratos também iam ficando cada vez mais elaborados e a retratavam como sendo muito mais jovem do que ela efetivamente era. Uma das coisas que ela conservou até a velhice e que se orgulhava muito era a pele muito clara e sem manchas, o que era considerado o maior sinal de beleza da época. Para isso, ela usava um creme inventado especialmente para ela, à base de claras e cascas de ovos, bórax e alguns outros ingredientes. Alguns dizem que entre esses ingredientes estava o chumbo, que na época não se achava que era tóxico, e isso teria causado envenenamento nela, o que causaria a irritabilidade dela, perda da memória, inclusive a queda de cabelo, levando-a a usar as perucas, como eu falei anteriormente. Ela também era muito cuidadosa com os dentes, usando tecidos e palitos de ouro para mantê-los limpos e brilhantes, o que fez com que ela chegasse aos 45 sem ter uma única cárie. Ela cuidava bem dos dentes porque ela tinha um horror medonho a dentista. Mas um dia ela acabou de cama por causa de uma dor de dentes terrível. Mas quem que convencia a rainha de que era preciso arrancá-lo? Foi necessário um bispo que se oferecesse para ter um dente saudável arrancado para convencer Elizabeth a passar pelo procedimento. A Elizabeth, ela nunca nomeou um sucessor, mas o único herdeiro viável para o trono britânico era o filho de Maria Stuart, o rei Jaime da Escócia, que tinha sido criado como protestante, ao contrário da mãe. Como Elizabeth não aceitava reconhecer essa situação publicamente, o seu secretário, Robert Cecil, precisou negociar em segredo com Jaime para que ele mantivesse boas relações com a rainha inglesa. Os dois reis começaram uma correspondência amistosa e nos últimos anos Elizabeth deixou claro que o via como herdeiro, embora não fizesse uma declaração pública oficial do fato. Apesar da idade da rainha, isso não parecia uma preocupação muito imediata porque ela não tinha nenhum sinal de doença. Mas no final de 1602, uma série de pessoas muito próximas a ela faleceram e Elizabeth ficou muito deprimida. A partir daí, a saúde dela começou a declinar bem rapidamente e como ela era teimosa e se recusava a descansar e também a chamar médicos, a situação foi piorando. Elizabeth morreu dormindo na madrugada de 24 de março de 1603 e com ela morreu a dinastia Tudor. Horas depois, James da Escócia foi proclamado rei da Inglaterra, dando início à dinastia Stuart. Elizabeth I está enterrada na abadia de Westminster, no centro de Londres, no mesmo túmulo que sua irmã Maria I. As duas provaram que Henrique VIII e a sociedade inglesa da sua época estavam errados quando pensaram que mulheres não tinham força bastante para reinar. Mas Elizabeth foi
mais além. Ela ainda é considerada a maior rainha que a Inglaterra já teve. E você, o que você acha? Ela foi realmente tudo isso ou nem tanto? Deixa aí embaixo seu comentário. Obrigado por assistir esse vídeo até o fim. Um abraço, até o próximo.